Oi galerinha, tudo bom? Eu sou a Ana Carlota, eu sou psicanalista e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? A pedidos, principalmente no privado, porque a turma é meio tímida, me chama bastante no privado, né? Vamos sair da timidez, galera, vamos botar lá nos comentários para todo mundo ver, né? Que é bem legal, tá? Eles pediram bastante para que eu fizesse uma análise, né? Como é o nome do negócio que eu vou fazer mesmo? React, isso, eu tinha esquecido o nome desse negócio aí, porque pra mim é novo, sabe? Que chique, tá ficando muito chique. E daí o que acontece? A gente vai fazer um react, né, em cima do vídeo que o Whindersson Nunes postou alguns dias atrás. O nome do vídeo é Psiquiatra e ele mostra um pouquinho tanto da realidade dele quanto da realidade de muitas pessoas no nosso cotidiano, tá? E eu achei bastante interessante, eu gostei da sugestão da turma e eu resolvi trabalhar essa análise e tentar trazer, analisar um pouquinho o vídeo que ele postou no olhar um pouco mais da psicanálise, tá bom? Então a gente vai dar sequência agora assistindo o vídeo, né? E vamos ver algumas coisas que eu consigo pontuar aqui como psicanalista, né? Como terapeuta, no que ele vai trazer aqui pra gente, tá bom? Dar seguimento aqui no vídeo. Gostei dessa introdução aqui, bem bonita. Tô morto, é? Não, tá morto nada. Como é que você se sente? Morto. Por quê? Por causa desses testes aí, né? Da vida. Você vai cansando. Quer que tire o som Por que pra que ficar você com uma acha legenda? isso? Da onde você acha que vem isso? Eu acho não, tenho certeza. É minha vida mesmo. Esse negócio de aprender, lições, aprendizagem, isso é pra você ficar mais forte. Mais forte, eu vou virar o quê? Um vingador. Você acha que isso vem dos seus seguidores, é? Tá vendo? Já vai levar pros seguidores, já vai levar pro negócio da fama. É isso aí que me deixa desconexo da realidade. Eu fico fora da realidade porque parece que eu sou um monte de gente, só que eu não sou um monte de gente. Tá legal que um monte de gente me vê, mas eu sou só eu só. Eu não sou várias pessoas. Então é a fama. É a fama que te futuca. Ai, doutor, eu queria nem rir, ó. Futuca. A fama me futuca. Todo dia futuca um pouquinho. Mas a fama por si só é bom, é legal, é bacana você ser conhecido, você também tem muito amor, né? O que te incomoda é esse tanto de gente, né? Porque na realidade, a sua opinião não é só a sua opinião. Ela sempre tem que ser pensando num bem maior. Concorda? Sempre para um bem maior de todo o coletivo. E eu? Diz uma coisa, se você não fosse famoso... Ah, que interessante, né? Só que ele é uma realidade muito complicada, porque ele faz o próprio terapeuta pergunta para ele o quanto ele se sente incomodado, muitas vezes, de perceber que ele está tão emaranhado no outro que ele já não sabe mais quem é ele e quem é o outro, né? O artista, ele tem uma necessidade muito grande de ser visto, e isso vem da história dele, provavelmente, tá? No olhar da psicanálise, a psicanálise ela é uma terapia investigativa. Então, a tendência eu sempre vou buscar por trás da fala consciente a fala inconsciente, né? O que leva uma pessoa para o mundo artístico, tá? O que leva ela a buscar os holofotes, o que leva ela a buscar os reconhecimentos, o aplauso, o palco, tá? A necessidade de ser visto, talvez, né? E muitas pessoas, assim como ele, traz isso como uma necessidade, um precisar mesmo, né? Então, só que a fama, por exemplo, ela tem um preço alto, tá? E até que ponto ele consegue ser ele e até que ponto ele precisa ser o que o outro deseja que ele seja. Porque o artista, de uma forma geral, né? E eu vou pegar bastante o exemplo dele, porque ele é a referência do personagem que traz tanto da vida dele quanto da vida das pessoas. Ele mostra bastante o traço depressivo ou a própria depressão, né? Porque ele traz muito dessa coisa do eu não sei quem eu sou,
né? Eu não sei até que ponto eu devo ir. O artista, normalmente, ele não pode ser necessariamente ele. Ele tem que pensar no que ele come, no que ele veste, onde ele vai, o que ele usa, com quem ele fala, né? Se ele tenta ser ele mesmo, a tendência é ele virar polêmica, né? Ou ele vai ser apedrejado ou a carreira dele vai alavancar de uma vez por todas. Então, assim, pode ser um tiro no pé, né? Se ele tenta ser ele mesmo. E quando ele quer ser ele mesmo, muitas vezes ele nem sabe mais ser, porque ele não sabe quem ele é. A pessoa que vai muito por essa linha, e o artista, até porque ele é uma pessoa da linha mais de humor, né? Ele tende a ter traços mais histriônicos, né? E o traço de uma personalidade mais histriônica, e até também uma personalidade narcisista, são apenas traços, que eu vou trabalhar aqui, a possibilidade, né? Ele traz uma necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser o centro das atenções de uma forma geral, de estar em evidência, né? Então a tendência é isso. Para ter isso, ele vai pagar um preço alto, né? Que é o preço de se anular como pessoa, o que desencadeia uma depressão, sim. Na maior parte dos casos, a probabilidade de desencadear uma depressão, um traço depressivo é muito grande, por conta da necessidade de resgate da própria identidade, né? O artista, ele perde um pouco a própria identidade, né? Na verdade, ele perde muito da identidade pessoal dele. Pode acontecer dele chegar num ponto dele não saber mais quem é ele. E muito disso ele vai trazer da onde? Da história dele, né? Para Freud, no olhar da psicanálise, né? Para Freud, se você quer entender um adulto, você precisa conhecer a infância dele. Nós trazemos da nossa infância resquícios, né? Traços, emoções conflitantes, traumas, conflitos, necessidades que eu trago da minha criança. Existe dentro de mim uma criança imaginária que domina minhas emoções, presas ainda em coisas da minha infância, né? Então, normalmente, pessoas que vão para uma área onde elas precisam de fato ser vistas, ser aplaudidas, ser reconhecidas, provavelmente elas estão buscando uma necessidade muito grande disso, porque provavelmente isso faltou lá atrás, ou elas enxergaram a necessidade disso em algum momento lá atrás, e isso é compensado pelo próprio profissional dela, né? Onde ela vai buscar esse reconhecimento nos palcos, nos holofotes. Isso pode ser muito positivo até a página 2, mas ele também vai trazer pontos muito negativos, como, por exemplo, a própria depressão, né? Porque quando a pessoa ela já não sabe mais quem ela é, a tendência é ela perder o brilho pela própria vida, tá? E aí ele pergunta, tá, e se você não fosse um artista, né? O que você seria, de fato, tá? Vamos continuar vendo, então? Se não fosse, você ia trabalhar com o quê? E famoso é trabalhar onde, doutor? Ué, isso aí é que confunde também. As pessoas no imaginário popular botaram que o famoso é um trabalho. Famoso não é trabalho. Então, a pessoa ser famosa é só que tem mais gente que olha pra ela. Trabalho é o cara que cata lixo, é o cara que é pedreiro, é o cara que é ator. Isso aí é trabalho. Falando em famoso, você vê que as agências agora não chamam os atores que não têm seguidores. Tem que ter seguidor. Não importa a qualidade, não importa se é bom ator. Justamente. Não interessa pra eles. Eles querem aqueles que têm seguidores. Isso é verdade, mas eu não quero nessa aí não, viu, doutor? Eu sei. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu sei que você entendeu. Entendeu, mas não respondeu. Se você não fosse ator, você ia trabalhar com o quê? Biólogo. Biólogo? Sério? Nada a ver com você, nada. Com suas gaiatices. Lá pra mudar as coisas, doutor. A gente veio pra mudar. Quem chega até aqui tem que mudar as coisas. Eu sou doido pra mudar. Nos bichos novos. Eu acho que é o pensamento, talvez, por trás da pessoa que faz ela ser boa na profissão. Sei lá qual é a profissão. Eu olho aqui, elefante, é o nome desse animal, ela é elefante. Mas o biólogo, quando ele encontra a espécie nova, ele pode nomear a espécie. Eu ia colocar nome de gente, pra mudar as coisas. Olha que interessante. É interessante porque, dando sequência à fala dele, né, ele tenta retrucar com o terapeuta, né? Você vai falar da fama, mas tudo é profissão, né? O pedreiro, o gari, né? O catador de lixo, qualquer coisa parecida. É como se ele tentasse negar um pouco a realidade para poder aceitar que é assim que funciona, tá? Só que na verdade não,
né? O que eu percebo é que, por exemplo, o catador de lixo, o pedreiro, né, de uma forma geral, são profissões que não vão ter o mesmo reconhecimento, o mesmo aplauso, não vão estar em evidência em momento algum, né? Normalmente ele passa despercebido pela maior parte da população, tá? São profissões essenciais, mas passa de modo muito despercebido, até mesmo sendo desmerecida. O ator, né, entre outras profissões que tem mais glamour, eles não passam despercebido, tá? Então ele traz muito essa coisa dessa diferença social. Ele tenta não enxergar essa diferença social porque talvez seja do próprio perfil dele, essa simplicidade de ver todo mundo de uma forma mais igual, tá? Mas em sociedade não é. É tanto que o próprio terapeuta, né, o médico dele, fala que a exigência que o mundo artístico tem em cima, né? Hoje eles estão exigindo que o artista tenha muitos seguidores para que eles consigam fazer mais coisas com ele, tá? Trabalhar mais em cima desse personagem, dessa pessoa, né? Então, olha como existe um nível de cobrança muito grande, um nível de falta talvez até mesmo de empatia em cima do profissional ou daquele artista, tá? É importante lembrar que por trás de todo ator, de todo certificado, de todo profissional, existe um ser humano. E muitas vezes esse ser humano ele não é identificado como ser humano, né? É como se ele fosse apenas uma máquina de fazer dinheiro, tá? Então, de uma forma geral, a própria mídia, eles vão jogar em cima uma cobrança muito grande, né? Vão exigir dele personas, ou seja, personalidades que ele não é. Por isso que ele acaba meio que se perdendo ali, ele não sabe mais. Chega uma hora que pode acontecer do artista, que é o caso dele, tá? Não saber mais quem é ele, quem é o outro, né? É aquela música do Lulu Santos que eu gosto bastante, ele fala, né? Não leva o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. E é mais ou menos isso que acontece, né? O artista, de uma forma geral, ele vive tantos personagens, ele vive tantas realidades paralelas, que pode acontecer de chegar uma hora ele já não saber mais quem é ele. E isso vai gerar nele um desespero, um pico de ansiedade, de necessidade de saber quem é, do resgatar a sua própria identidade. Ele não sabe por onde começa. O próprio pico de ansiedade já vai gerando frustração. Com frequências nesse processo de frustrações, de busca de entender, de saber quem é ele, de buscar o equilíbrio dentro dele, ele acaba trazendo traços depressivos que pode virar de fato um transtorno de própria depressão, né? Então é complicado porque ele vai trazer essa necessidade de buscar alternativas. Aí é a hora que o médico fala para ele assim, tá, e se você não fosse artista, né? Se você não fosse, o que você seria? Que tipo de profissão você iria? E numa resposta muito criativa, ele vê a foto do elefante e ele fala, biólogo, né? E até o próprio médico fala, nossa, não tem nada a ver com você. E realmente, não tem nada a ver com ele, tá? Nós buscamos muito daquilo que eu trago na minha história. Todo comportamento é gerado por inconsciente. E inconsciente, de acordo com Freud, né, é 95% da nossa mente. E eu não controlo ele. Mas ele controla a minha vida até que eu entenda como ele funciona, tá? Eu só tenho controle sobre aquilo que eu conheço. E o meu inconsciente é uma coisa que se eu não entro num processo terapêutico, eu não sei como ele funciona. Então, logo, eu não controlo ele. Eu viro refém dele, tá? E aí, quando a gente pega uma resposta dessa, é óbvio que ele não seria biólogo, tá? Mas é típico de uma pessoa muito criativa. E como ele é um artista na veia cômica, né? Ele é humorista, a criatividade dele é uma coisa muito aguçada. Então, a primeira resposta criativa que ele tem, biólogo. Mas olha que interessante, né? Todo comportamento veio do inconsciente. Não é só uma resposta criativa, mas é uma resposta que, como eu gosto de trabalhar a fala por trás da fala consciente, que é a busca da fala inconsciente, eu trabalharia o seguinte caminho. A princípio, quem está assistindo é só uma resposta criativa. Ele é engraçado, ele viu o elefante e falou que seria um biólogo. Mas na sequência, perceba como ele conduz isso, tá? Ele vai falando que seria interessante porque o biólogo descobre novas espécies, né? O desejo do novo, ele deseja mudar. Talvez ele não seria um biólogo, não trabalharia com essa possibilidade, mas trabalharia apenas com uma resposta criativa, onde ele gostaria de ser como um biólogo, alguém que descobre novas espécies, alguém que estuda o funcionamento dessas espécies, alguém que entende como funciona o convívio, o crescimento, o desenvolvimento de cada espécie que ele descobre dentro do ambiente que ela vive, né? E isso traz mudanças, tá? Olha o desejo dele de controlar.
né? Ele deseja muito controlar o externo. E isso traz essas mudanças, tá certo? Agora a gente vai continuar vendo para eu ver a sequência dessa resposta aqui, tá bom? Pra você não é fácil, não. Não era um elefante aqui? Vem cá, Vamos e por parar que aqui que você também, não fala com porque gente? Gente, eu percebi que mudou ali o quadro, então provavelmente ele vai mudar ali a fala dele, tá? Até aqui ele trouxe muito em cima dessa possibilidade de agir como um biólogo agiria, que é alguém que busca conhecer, entender, estudar, saber como funciona e descobrir novas espécies. Ele deseja mudança. E o artista, ele quer usar a criatividade dele exatamente para mudar o mundo, para criar novas coisas, né? Essa criatividade aguçada faz ele ter esse desejo de mudança, tá? E ele também traz um perfil de comportamento muito controlador. Normalmente o controlador, ele precisa controlar o mundo por não conseguir controlar as próprias emoções, tá? Então é um comportamento bastante espelhado, né? Vamos dar sequência então? de verdade? Porque mudou o quadro, né? Pra quê? Pra quê? Pra falar de novo? Negócio de propósito de novo? Pra falar de novo que eu tenho que aprender alguma coisa? Pra fazer um ensinamento, um negócio? Pra cima de mim, de novo aqui, tu, pra cima de mim. Para. Por isso que você vem pra cá então, né? O lado da criatividade, o lado bom da criatividade, né? Dá pra fazer qualquer coisa na cabeça. Dá pra colocar outra voz aqui agora, se você quiser. É a coisa mais fácil que tem. É só imaginar. Só coisa boa. O lado bom, sei qual é o lado bom. O lado bom que eu imaginava o meu filho subindo no palco comigo em Manaus. Esse é o lado bom de imaginar, é muito bom. O único lado bom que tem é isso. Entendi. Então tudo intensifica, né? Tô ligado. Mas você tem cara de quem gosta, né? Pra falar a verdade, de ter esse sistema imaginativo. É bom ou não é? É. E você consegue Interessante sentir porque assim? na sequência mudou o quadro e perceba que o quadro de fundo que entrou no lugar do elefante é uma mão de um adulto e uma mão de um bebezinho, né? Possivelmente está relacionado a outra fase da vida dele, onde ele passou recentemente a perda do próprio filho, tá? Provavelmente o quadro ele vem representando essa imagem, tá? De uma forma a ativar um pouco a dor que ele está sentindo do luto da perda do filho, né? E na mudança do quadro, o próprio terapeuta, que já vem na imagem dele, traz para ele por que ele não conversa por que ele não fala para as pessoas, né? E é legal porque aí você entende o porquê que ele prefere os animais. Os animais não julgam, os animais compreendem, os animais não criticam. E ele fala na sequência ali que é muito difícil, pessoas não entendem, né? Resumindo, o que eu trabalharia nessa demanda que ele traz de fala, se fosse um paciente meu, eu trabalharia o quanto ele não busca falar com as pessoas, e seria muito mais fácil ele trabalhar com novas espécies, novas descobertas e situações, pessoas e coisas que fossem mais fáceis de controlar, exatamente porque é como se ele entendesse que o outro não entende ele. Para que eu vou falar para alguém o que eu estou sentindo, ou o que eu penso, ou o que eu desejo? As pessoas não me entendem, elas não sabem o que eu estou sentindo, eu falo, ninguém me entende, né? E a pergunta seria, até que ponto você também se entende, né? Seria a pergunta que eu voltaria para ele se ele fosse, por exemplo, meu paciente. Por quê? Para mim, traz uma fala muito projetiva. Eu projeto no outro aquilo que é meu. Existem muitas defesas no nosso ego e essas defesas me impedem de perceber de fato quem eu sou, né? Para Jung é o que Jung chamaria de sombras, né? As minhas sombras ficam ali, soterradas dentro do meu inconsciente muitas vezes e elas voltam de uma forma distorcida, onde eu apresento essas sombras projetando em alguém, tá? Então, as pessoas não me entendem, né? A fala projetiva seria, eu não me entendo. É como se ele olhasse no espelho e falasse assim, eu não vou falar com os outros, as pessoas não me entendem e eu também não me entendo, né? Então, ele projeta muito no outro aquilo que ele sente, né? Ele não se entende e não aceita que o outro não entenda. Seria mais ou menos esse caminho que eu trabalharia dentro de um consultório, se fosse a demanda que o paciente traria para mim, tá? Então, essa dificuldade de ser entendido faz com que ele não consiga ter esse acesso fácil às pessoas, o que muitas vezes traz para ele o quê? Eu prefiro me isolar e viver na minha própria fantasia. Traz muita necessidade de busca de prazer na imaginação, na fantasia, como a gente já tinha comentado lá atrás, tá? É o que eu percebo até aqui, né? E aí ele fala do filho.
ele fala que a felicidade para ele, a alegria para ele, estar bem para ele, é ter o filho dele subindo no palco com ele, né? E isso traz também um pouco da fantasia e da dor que ele está sentindo pelo luto que ele está vivendo ainda, né? E é um luto que vai durar aí um tempo mesmo, até porque o luto da morte, ele é um luto que demora um pouco mais a passar pela dor e pela busca de aceitação, tá? E aí, dependendo do estado emocional que ele se encontra, esse luto pode durar até 2 anos. E se ele buscar sempre equilibrar mais as emoções e trabalhar a inteligência emocional, pode ser que esse luto reduza e se feche em menos tempo, né? Mas ele traz muito disso, tá? O desejo de buscar o prazer apenas na fantasia. E talvez por isso ele acredite que ele não está ali, né? É tanto que ele começa o vídeo falando, tô morto? Né? O morto é uma pessoa que está fora da vida, ele está fora da realidade. E talvez para ele, enfrentar a realidade seja algo muito difícil pela depressão que ele traz como uma característica bastante predominante aí, né? Dando sequência. Sentir assim todo o ambiente, o cheiro, os sons, todo o frio, a brisa, tudo. E olha como ele traz bastante isso, né? O fato de, nessa cena, é como se a imaginação dele jogasse ele num lugar aberto, num jardim com árvores e tudo, né? E o próprio médico vai perguntando para ele, você está conseguindo sentir tudo isso? Eu sinto, né? O cheiro, a planta, o ar, a brisa, qualquer coisa parecida. Ele consegue viajar, né? Só parando aqui o vídeo, ele consegue viajar e é nesse momento que você vê a expressão de prazer. 70% da nossa comunicação é corporal, né? Então você vê no rosto dele uma leveza, o gostar de estar ali. Quando ele entra na fantasia da mente, quando ele viaja, quando ele vaga, é a hora que provavelmente ele encontra prazer, ele encontra alegria, ele encontra satisfação, né? Quando ele volta para a realidade. Por isso que o depressivo, a tendência, existem várias formas. A depressão, ela varia de graus e ela pode se apresentar de algumas formas diferentes, tá? Ela tem a distimia, que é a depressão mais permanente, que é conhecida como o transtorno do mau humor, né? A doença do mau humor, né? Aquele cara que faz tudo, ele vive normal, ele trabalha, ele estuda, ele faz tudo normal. Mas ali no dia a dia ele é um cara mal-humorado, ele reclama, ele é irritado, ele critica tudo. Essa é a distimia, né? Que é um tipo de depressão mais leve, porém bastante permanente. Ela fica aí, a pessoa não percebe que tem. E existem outras formas de depressão, até que chega a depressão tradicional, que é aquela onde a pessoa se isola, chora, só dorme e tal. A tendência do depressivo a dormir demais exatamente é para fugir da realidade e viver somente no mundo dele. É o único lugar onde ele consegue talvez ser ele mesmo ou buscar dentro dele algum tipo de saída ou resposta. Quando ele põe o pé no chão e levanta da cama, ele tem que enfrentar a vida e isso para ele é muito doloroso, né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a depressão, ela de fato é uma doença, tá? Pode não sair fumacinha, como as pessoas às vezes não acreditam, mas a depressão, ela é uma doença muito séria. Ela começa na emoção de forma muito leve e sutil. Ela vai se estendendo até o psíquico, até que chega no físico. E a pessoa, quando ela deixa isso chegar num grau alto, ela começa com traços, pequenas características soltas que vão apresentando, e se não cuidada, ela vai evoluir. Tá? E ela pode chegar num nível muito alto, né? E trazer bastante prejuízos para esse indivíduo. Então, é uma coisa que precisa, assim, ser tratada, ser identificada, ser respeitada e ser ajudada ali naquilo que você vê na necessidade do outro, tá? É nítido que ele é uma pessoa depressiva, né? Até porque a gente sabe que ele tem isso mesmo, né? Ele já declarou isso oficialmente e o comportamento dele traz bastante disso, tá? Tá vendo? Vai levar pros assuntos ré de punheta, ré de novo. Isso aí nós resolvemos em 2015, já fizemos piada disso aí, piada ré de rola, de punheta, dessas coisas. Larga isso aí. Já fizemos outro show melhor. Entendi. Netflix, outro show mais cabeça. O próximo tem que ser mais cabeça ainda, mano. Larga a mão esses assuntos. Você pensa que eu sei, rapaz. Ajuda ou não ajuda? Fala pra mim. Macho, tem dia que eu tô tão triste que eu não lembro nem que eu ele tá falando de bater punheta, né? Ele usa essa expressão como o que a gente chama de masturbação, tá? Ele vai usar essa nomenclatura, óbvio, exatamente por conta até da pegada cômica dele, né? É interessante porque você tá precisando de plateia, cara. A gente vai trabalhando aqui eu vou parar um pouquinho só para fazer uma observação, né? Plateia morre 2.000 plateias que legal. Todo dia. Isso aqui é interessante.
Vou parar aqui na plateia. Então, quando a gente para aqui, ele fala o terapeuta, né, pergunta para ele sobre a masturbação, né, que ele chama de punheta aqui, né? E ele vai dar, lógico, um toque de humor, é a pegada dele, né? Ele é assim. Esse é o personagem é a persona que ele mostra pra gente, né? De engraçada e tal. Mas, de uma forma geral, a gente vai sempre trabalhar ou buscar pelo em ovo. Pelo menos é a minha pegada como terapeuta, tá? Como psicanalista, eu gosto de encontrar e buscar por trás da fala consciente a fala inconsciente, né? E todo comportamento ele é analisado e analisável, tá? E então, a gente consegue perceber que a mesma falta de prazer que ele tem na vida sexual dele, talvez, de nem lembrar que ele tem rola para se masturbar ou qualquer coisa parecida, né? Isso traz também muito do como ele não consegue perceber nas coisas simples e rápidas do dia a dia, o quanto ele não está encontrando prazer nisso, tá? Ele não encontra prazer nele e ele não encontra prazer no outro, né? E isso demonstra muito o quanto a minha vida... o meu interno revela o meu externo, tá? Muito de como eu vivo e como é a minha vida sexual, ela reflete em como é a minha vida no cotidiano e vice-versa. O mesmo prazer, o mesmo nível de prazer, ou a mesma forma como é a minha vida sexual aqui, ela vai ser refletida na minha vida no dia a dia. De alguma forma a gente consegue perceber essa semelhança, tá? E eu costumo perceber muito disso no próprio paciente, e a hora que eu trabalho com ele, estimular os dois dentro de um equilíbrio, claro, tá? Então, ele traz muito disso, né? Às vezes eu nem lembro que eu tenho rola, nem lembro que eu tenho isso. Ele não consegue lembrar que ele tem essa opção de prazer rápido com ele mesmo, então ele não consegue perceber que ele tem a opção de pequenos prazeres no dia a dia também, o que passa despercebido, tá? É típico da própria depressão. A depressão faz você enxergar a vida cinza, sem graça, sem sentido, sem propósito. Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver dessa forma? Né? Então você vai no automático. Você vai ficando no automático e você vai simplesmente vivendo a vida como se ela não tivesse porquê. Eu faço o que eu tenho que fazer, não porque eu sinto prazer, tá? É bem típico do traço depressivo ou da própria depressão como uma característica mais predominante. E aí ele traz ele fala da plateia, né? E aí a hora que ele até levanta, né? Ele dá aquela reação física corporal, né? Porque é ali no externo que ele sente prazer. O externo dele, que traz de fato prazer para ele, realização, é o aplauso da plateia, é o reconhecimento do outro, né? Até porque é isso que ele busca ser visto, ele busca ser admirado, ele busca ser reconhecido, o que é natural, dentro do perfil, da personalidade da história que ele traz, tá? E aí é a hora que ele dá aquela animada e na sequência ele dá uma murchada, ou seja, ele muda o perfil, ele muda a expressão facial, onde ele começa a trazer que, mesmo esse prazer externo que ele tem, a plateia está morrendo. E aí é onde a gente pega um pouco do externo, né? A pandemia está matando as pessoas, né? A plateia dele está indo embora. Ou seja, ele começa a trazer para ele a consciência de que o prazer interno dele, no mundo interno dele, não existe. E fora também não está existindo. O que ele está fazendo aqui? Está morto? Entende? Então, que vida que ele está tendo? Nenhuma. Ele se considera, ou pelo menos a sensação que provavelmente ele tem, é que ele está morto dentro e fora, né? Porque ele não está encontrando prazeres. Aquilo que eu não vejo prazer me gera a sensação de morte. O que eu estou fazendo aqui? Melhor morrer, né? Então, ele traz muito desse contexto na fala dele, tá? E até mesmo de uma fala de indignação em relação até a mesma própria pandemia e tudo que está acontecendo, que sai do controle dele de alguma forma, tá? Eu sei que também essa partezinha imaginativa aí tem uma consequência, né? Tem. Às vezes eu sinto o cheiro do fundo do poço. E assim, o tempo todo, aí não dá, né? Não tem quem viva desse jeito. Tem dia que minha cabeça fica só rolando um eco assim, sabe? Que é bom que você não pense em merda. Cara, mas não é bom você ficar guardando essas coisas pra você não. Isso faz mal. Guardar o quê, seu merdinha? Ó o palavreado, rapaz. Ô, doutor, perdão. Eu não sabia que era o senhor, não. O que é que você acha? Me ajuda aí, me dá um help. O que eu acho? Como é que eu vou achar, meu amigo? Alguma coisa. Se eu sou a sua cabeça. Você precisa se informar os seus. Que assim você vai poder ajudar a fazer um mundo melhor. Você precisa colorir seus pensamentos. E aí? É complicado.
Tem que ser na matriz, tem que... Na minha cabeça tu era loiro. Fui no cabeleireiro. Tá mais harmonizado. Fui no esteticista. Vai ficar nessa mesmo. Já tá aqui, tem que brincar, né? Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Por que sempre tem um cachorro nos meus pensamentos, hein? Bom, você precisa tomar seus remédios. E se eu me viciar, doutor? O perigo é eu me viciar. A ferida está aberta. Você precisa do remédio até ela fechar. Senão, você vai empalar aqui de novo. Seja sincero comigo, doutor. Fala a verdade. Eu morri. Não morri? Não. Você não morreu, não. Tô na sala, né? Sim. Vixe. Pra que uma porta desse tamanho? Ignorância. Dormir que eu ganho mais. Né, ele fala que você precisa voltar a tomar remédio, você precisa trabalhar melhor seus pensamentos, você precisa trabalhar melhor o seu mundo interno. Nós temos mundos internos e a mensagem legal que é o seu Jorge que tá, é o seu Jorge, né? Que ele traz nessa representação tanto da figura da pessoa dele quanto da fala que ele tem no personagem que ele está ali como terapeuta, né? Ele traz muito dessa necessidade de trabalhar o mundo interno, porque quando a gente está muito principalmente qualquer tipo de patologia que a gente desenvolva a nível principalmente emocional, né, como a depressão, por exemplo, ou a própria ansiedade, a tendência é a gente sempre esperar que o externo resolva, que o mundo resolva, que alguém faça por mim aquilo que só eu posso fazer. E é mais ou menos a mensagem subjetiva que ele traz aqui, que eu percebo, você precisa começar a trabalhar seu mundo interno. É você quem tem que resolver sua vida, é você quem tem que encontrar luz, clarear as suas ideias, buscar entender o que está acontecendo. O medicamento pode ajudar, o medicamento associado à terapia é o que precisa, né? Então, é um trabalho em equipe. É o paciente, é o remédio, no caso da depressão dele, né, que é uma depressão mais profunda, associada ao luto da morte do filho, que também potencializa essa depressão, né, e a terapia, tá? Então, eu costumo dizer que é um trabalho em equipe, né, e aí ele ressalta muito a importância de, você precisa começar a buscar essas respostas, equilibrar esse mundo interno, né? Não se arruma uma bagunça externa sem se arrumar uma bagunça interna primeiro, tá? Eu preciso me conhecer, eu preciso aprender a me amar, eu preciso buscar prazeres dentro de mim. Entender que a felicidade é algo que vem de dentro para fora. Quando eu entendo isso, a vida fica mais clara, mais fácil de ser compreendida, tá? Clareza e compreensão é o que a gente busca dentro de nós, né? E quando eu consigo alcançar isso através de ajuda externa, óbvio que é a terapia, é o medicamento, é apoio de amigos e família, isso tudo faz com que eu consiga ir resgatando essa identidade, sabendo separar o meu eu do outro, né? Entendendo que eu não preciso esperar que o outro me compreenda, eu preciso me compreender, tá? E só para terminar, ele fala a respeito desse cachorro que aparece, né? Ele fala, por que toda vez que eu tô assim, aparece um cachorro nos meus pensamentos, né? Porque ele tá na fantasia ali. E é legal porque como eu gosto muito da linha de Jung, né? E Jung, ele trabalha muito a análise de símbolos, né? Símbolos ocultos e tal. Eu gosto muito de interpretar sonho, desenho, arquétipos e coisas desse tipo. É uma pegada, é o meu diferencial, eu gosto bastante, tá? Então, como eu gosto de procurar pelo em ovo, a primeira coisa que eu trabalharia na interpretação de ver esse cachorro, a fala dele, né? Porque sempre aparece um cachorro, tá? O cão, ele representa amizade, fidelidade, ele representa parceria, ele representa verdade, ele representa... ele é o melhor amigo do homem, então é óbvio que ele vai trazer muito da personalidade dele. Provavelmente ele é uma pessoa autêntica, verdadeira, leal, amiga, parceira, pau pra toda obra, né? Até porque ele me parece meio que ser uma pessoa assim.
Mas também o cão tem um lado sombra dele, né? Que seria o lado negativo da personalidade do cão, que representa a carência emocional, a dependência afetiva, a necessidade de ser controlado, uma agressividade quando se sente ameaçado, em algumas situações, dependendo da raça, né? Ele vai trazer alguns pontos negativos, onde ele precisa de cuidado, ele tem uma dependência emocional muito grande, uma carência afetiva muito grande, o que faz com que ele precise sempre do outro. É diferente do gato. Se você vai lá e faz qualquer coisa com o gato vai te dar uma unhada, vai mandar você a merda e vai embora. O gato, ele é mais independente, ele tem mais amor próprio, digamos assim. O cão, ele não tem amor próprio, né? Ele não tem uma autoestima muito boa, assim, se a gente for pegar na simbologia dele, tá? Tô falando de como se ele fosse um símbolo arquetípico, digamos assim, né? Vamos usar esse exemplo, tá? Então, ele não vai trazer uma autoestima, um amor próprio muito grande, não. O cão, normalmente a gente bate nele, e depois ele volta, tá? Diferente do gato. Então, provavelmente, cada vez que ele fecha os olhos e o cão aparece para ele, eu trabalharia a possibilidade da fala da própria inconsciente dele, né? O nosso inconsciente fala com a gente o tempo inteiro através de simbologia e da própria fantasia, tá? É como se o inconsciente dele falasse assim, tá vendo esse cão aqui, ó? Ele é a representação simbólica da sua própria personalidade. Você é o que ele tem de positivo, mas você também é o que ele tem de negativo. E o que ele tem de negativo, talvez é o que esteja te mantendo preso numa depressão, carência emocional e afetiva, dependência emocional, né, a necessidade de ter alguém, de ser cuidado por alguém, né, a gente sai de casa, a gente tem que deixar a comidinha, se a gente vai viajar, a gente tem que pensar como é que vai fazer com os cães, tá? Porque precisa ser cuidado, né. Então ele precisa disso, né? O gato não, o gato se você deixar ele foge, vai pra rua, volta 5 dias depois, porque ele se vira muito bem sozinho, né? Ele tem esse comportamento mais independente, mais autossuficiente. O cão não, né? Ele tende ele é muito carente, ele precisa muito, tá? Então é como se o inconsciente dele falasse assim, tá vendo esse cão aqui, ó? Ele tá sempre aqui porque eu quero que você entenda que você é muito parecido com ele. Você também tem as qualidades positivas que ele tem, mas você também tem esse ponto negativo e você precisa trabalhar o equilíbrio disso. Porque o excesso de amizade, de lealdade, de fidelidade do cão pode ser uma coisa que muitas vezes nós trazemos, tanto ele quanto muitos de nós, porque ele traz ali muito da referência do que a gente vive no cotidiano, né? Ele traz muito dele, da parte humana dele, do que ele sente. Mas ele também traz muita referência de que muitos de nós passamos por isso. Não é só ele, não. Tá muitos de nós estamos no mesmo barco, tá? E às vezes a gente usa demais essa parte boa do cão, da referência simbólica do cão, de uma forma tão sem medida e esperando tanto que o outro reconheça, né? Ou simplesmente aceite aquilo. E aí eu não tenho esse reconhecimento, eu não tenho esse retorno do outro, eu me frustro. E na minha frustração eu entro numa carência muito grande. Puxa, eu fiz tudo e a pessoa não reconhece, tá vendo? Né? Então não, é encontrar o equilíbrio disso, é trabalhar a autoestima, né? E aí, talvez por isso, o próprio inconsciente dele joga essa fala pra ele toda vez, vai aparecer um cão, até que ele entenda que ele é igual ao cão e que ele pode manter o positivo do cão, mas trabalhar o negativo, né? Seria o lado sombra da figura simbólica que esse cão talvez represente no inconsciente dele. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho com mais clareza para vocês alguns pontos importantes, né? E ressaltado bastante o quanto a depressão de fato ela é uma doença que precisa ser trabalhada, né? E o quanto o luto é importante e precisa ser vivido de uma forma saudável também, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Whindersson, foi muito bom poder analisar um pouquinho do seu vídeo, né? Eu adoro o seu trabalho e que você continue fazendo a gente rir como você sempre fez, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.